Olá, tudo bem? Aqui estou novamente, Luiz Fernando, representante da Congregação Batista aqui na cidade de Jequitá e filiado à Igreja Batista Nova Jerusalém de Montes Claros. Mais uma vez o horário é oportuno para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. E só lembrando que a paz, que a graça de Cristo Jesus, ela possa ser operante e abundante onde você se encontra nesse exato momento, me assistindo. Nesta hora quero te agradecer, como sempre faço, por sua confiança e credibilidade. E sempre como nós fazemos já no princípiozinho da nossa transmissão, vamos juntos orar ao Senhor e colocar diante dele este momento que passa tão rápido, para que possamos estar ainda mais sensíveis a tudo aquilo que ele há de falar aos nossos corações através desta mensagem. Glorioso Deus, bendito e eterno Pai, diante do Senhor Altíssimo, nós mais uma vez em oração nos colocamos diante de Ti. Sabemos que somos imerecedores diante da Sua santa presença que aqui se faz presente em nossas vidas. Nesta hora te pedimos perdão pelos nossos pecados, colocamos diante do Senhor as nossas falhas e ansiedades. Como sempre tenho te pedido também, publicamente através de nossas orações, que o Senhor possa abençoar com tudo aquilo que é necessário à vida dessas pessoas que comigo estão orando e apresentando ao Senhor as suas dificuldades, seja elas físicas, mentais, material ou conjugal, familiar. No nome de Jesus, eu possa abençoar todos os graus de relacionamento diante dessas pessoas que estão apresentando o Senhor a vida dos seus filhos, de sua família e de seus cônjuges. Nessa hora te pedimos, se eu possa estar nos dando um dia de paz, tranquilidade, nos livrando de todo acidente, de todo imprevisto, e que o Senhor possa continuar nos direcionar. Fala aos nossos corações através de sua palavra, que te pedimos. Possamos estar sensíveis a tudo aquilo que o seu Espírito quer nos falar. Que eu possa estar tirando, ó Deus, tudo aquilo que possa estar prejudicando esta nossa conexão, no nome de Jesus. Repreenda todo mal em volta, ó Deus, desta casa, deste lar e desta vida. Te pedimos neste momento que o Senhor possa ser gracioso conosco. É a oração que nós te fazemos, gentilmente. No nome do nosso único, suficiente Salvador, Jesus Cristo, aquele que vive, que reina e que se faz presente em nossas vidas, e juntos nós dizemos amém. Muito bem, esse nosso sermão ele é um pouco reflexivo pelo seguinte: todos nós temos passado por um evento complicado, temos visto tudo que a pandemia ela causou no mundo e principalmente todo o reflexo que ela tem trago em nossas vidas e o que o Brasil tem feito diante disso. Fato é que apesar de todo este caos, todo esse mal que se levantou, temos percebido uma guerra generalizada, algo sem fim, uma disputa que nunca termina. É claro que de forma imparcial, vamos estar trazendo algumas colocações dentro da palavra de Deus que nos leva realmente a refletirmos sobre tudo o que está havendo e o que nós devemos fazer e qual a nossa relevância diante disso. Porque, é claro, a política comum humana ela é secundária diante do reino de Deus. Mas, ao falarmos de justiça, isso é uma das pautas do reino do Senhor. É disso que nós temos fome e sede, da justiça, da vontade de Deus, para que Ele estabeleça seu reino em nossas vidas, assim como Ele está bem colocado no céu. Esse é o reino de justiça, esse é o reino que traz igualdade para todos, sem imparcialidades. É por isso que, para tratar dentro desse assunto, não posso dizer que um dos livros, melhor dizendo, evangelhos, para tratar bem desse assunto é o Evangelho de Mateus. Por quê? O mesmo, ele endereçou primeiramente todo esse assunto para os seus conterrâneos, que era a comunidade judaica na época. Se tinha uma coisa que os judeus valorizavam, davam credibilidade e se apegavam, era a lei de Moisés. Era a galinha dos ovos de ouro deles. Tanto que lá havia o templo, eles tinham toda aquela adoração, aquela colocação a respeito do templo, porque se lá lia a palavra de Deus, que era esse conjunto de leis. Isso regia Israel, apesar de qualquer situação, apesar de qualquer acontecimento.
Então é claro que quando o Senhor Jesus Cristo ele vem, ele chama Mateus para segui-lo. Mateus, diante dos seus próprios conterrâneos, era alguém que não valia nada. Nada. Ele não tinha valor algum, porque ele era um publicano. Ele era a pior espécie de pecador para a sua comunidade. Então, é assim que nós somos, né? Nós somos associados ao pecado. E diante da justiça de Deus, é claro, nós não valemos nada. Tudo aquilo que fazemos diante do Senhor é como trato de imundície. Até calado nós estamos errados. Mas aí Jesus dá para Mateus um presente. Ele o convida para associar, fazer parte do seu reino, fazer parte daquilo que ele estava fazendo. Ele estava inaugurando o reino. Ele estava colocando o reino no coração de todos aqueles que estavam seguindo. Isso é, o reino já estava sendo estabelecido. Em breve ele será solidificado quando Jesus, né, ele concluir de fato tudo que há ainda de acontecer. Muito bem. Por que eu digo isso? Porque o nome de Mateus ou Levi significa isso. Presente, dádiva, ou se não, ser associado. Como eu disse, Mateus, ele não valia nada para a sua comunidade. E nós, dentro do âmbito de pecado, é assim. Não temos significância alguma, porque todos nós somos pecadores. Ele lidava com valores. Ele era um cobrador de impostos. Não é? Ele lidava com valores, apesar de que ele não valia coisa alguma. E aí ele recebe algo muito mais valoroso. Algo muito mais valoroso. Algo muito mais valoroso que é o reino de Deus. E ele se apoia nisso, ele se apega a isso, ele recebe isso. Ele recebe esse presente. Porque não temos condição de comprarmos o reino de Deus. Não temos condição de comprarmos os atributos que esse reino tem, que é a justiça. Não há nada que façamos que podemos adquirir tudo aquilo que ele representa por mérito nosso. Então é por isso que nós vamos já desenvolver toda essa ideia a partir desse pressuposto. É graça e misericórdia. É dessa maneira que, de forma justa, Deus ele nos favorece. Então, o Senhor, nosso Deus, ele sempre age com misericórdia. Por mais que as pessoas querem que Deus venha ser punitivo, elas esperam que Deus puna, mas Deus ele é justo, temos as consequências dos nossos erros e ele sempre procura nos tratar de forma graciosa. Preste bem atenção. Imagine só se o Senhor, todas as vezes que nós fizéssemos algo que não é permitido, se todas as vezes que nós fizéssemos algo que não é permitido, Deus fosse nos punir, não é agir com justiça, ou não é ter consequência das nossas más ações, é nos punir, agir de forma vingativa. Pensa só. E é isso que Jesus ele vai estar salientando no Evangelho de Mateus, como eu já disse, o nosso capítulo é o 12. A nossa unidade textual ela vai de 1 ao 8, mas a princípio nós vamos ler do 1 ao 6. O subtítulo aqui da minha Bíblia é Jesus é o Senhor até do sábado. Naquele tempo Jesus passou pelos campos de cereais num dia de sábado e os seus discípulos sentiram fome e começaram a colher espigas e a comer. Vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: os teus discípulos fazem o que não é permitido no sábado? Ele, porém, disse: acaso não leste que Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como ele entrou na casa de Deus e com eles comeu os pães consagrados, que não era permitido comer, e nem os seus companheiros, mas não somente os sacerdotes, mas somente os sacerdotes? Ou não leste na lei que os sábados, os sacerdotes no templo infligem o sábado e ficam sem culpa? Mas eu vos digo que aqui está quem é maior do que o templo. Aqui é uma situação do dia de sábado, onde que os discípulos, eles entram em uns campos, começam a colher algumas coisas e comer. E aí os fariseus, novamente, que estavam sempre especulando a Jesus, ficam incomodados com aquilo. E fala para ele: os seus discípulos não respeitam o sábado. Eles que diziam: eles estão trabalhando. E, na verdade, eles estavam matando a fome. E aí Jesus, sabendo quem eles eram, o acesso que eles tinham à lei, trouxe esses dados históricos do que houve com o salmista Davi,
no período, né, que ele estava travegando para lá e para cá por causa da perseguição que havia se instaurado na sua vida por causa do rei Saul. E aí ele disse que houve um momento que Davi e seus companheiros entraram no templo e comeram o pão que era do sacerdote. Pão que somente o sacerdote teria acesso, que era o pão cerimonial, não é? E aí Davi não foi punido, porque ele não morreu, e nem os seus companheiros. Da mesma maneira, Jesus ressalta, não só isso aconteceu, mas também, inclusive, os próprios sacerdotes fazem coisas lá que é contrária à palavra de Deus, aquilo que não é permitido, eles ficam sem punição. E aí ele fala abertamente, aqui está quem é maior que o templo. Aí Jesus bate pesado naquilo que eles mais valorizavam, aqui está quem é maior do que a lei. Por quê? A lei não existiria se Jesus não existisse. Se ele é Deus conosco, e se Deus deu a lei para o povo, então esta lei partiu da boca de Jesus. Ele que a redigiu. Não é isso? Então são fatores que ele está apresentando sobre o acontecimento aqui. E ele está dizendo que ele é maior do que o templo e que ele é maior do que o sábado. Que é uma das grandes dificuldades que às vezes nós podemos enfrentar nesse termo ministerial. Por que eu disse? A maior briga que está havendo são entre os dois governos, que é o legislativo e o judiciário. O que acontece? Hoje, nós podemos dizer que temos aí o Supremo Tribunal e tal, com todas essas evidências, né? Que sempre se julga dizendo, nós agora devemos trazer equilíbrio aos poderes. Isso, né? É bacana de se ouvir. Vamos trazer harmonia, né, para cada área. Mas se nós formos avaliar um tempinho atrás, era a galera lá que estava querendo soltar todos os bandidos por causa de um. Pense o que você quiser, né? Tem dentro daquele negócio da primeira e segunda instância lá, se não fosse uma lei que foi revogada lá, eles queriam soltar todos os bandidos num feriado. É o primeiro ponto. Outro ponto também, nós temos aí um governante que ele, a primeiro momento, né, ele se diz que é contra o aborto, mas ele é anti-vida. Porque ele vai para frente, ele quer levar, né, aquele negócio sem equilíbrio, sem um plano, um plano de fundo, sem realmente algo concreto, alguma coisa bem trabalhada, um planejamento. Não, vamos embora, vamos fazer e tal, e aquele negócio, e a gente está vendo o que está acontecendo, querendo ou não. E aí, onde que a gente se encaixa nisso e qual é o papel relevante do cristão nesse negócio todo? Não é isso? E aí fica esse embate, essa guerra. Por quê? Né? Há pessoas que pensam o seguinte, a lei, tem que fazer valer a lei e tudo, mas tem que fazer valer a lei quando ela está ao meu favor, quando ela condiz com as minhas ações. Então a gente tem que prestar atenção no seguinte, a verdade ela está ao meu favor desde quando eu estou certo, a lei está ao meu favor desde quando eu estou agindo conforme o proceder dela. A justiça é a mim favorável desde quando eu não estou sentado no banco dos réus. E isso, né, é uma problemática principalmente para as pessoas que são influentes. Elas querem demonstrar uma roupagem de que elas não cometem erro e que elas não podem jamais, nunca voltarem atrás com aquilo que elas falaram. Diante de toda essa avaliação, principalmente também posso dizer da minha área, que já é o plano religioso, isso é comum ver. Isso pode acontecer com qualquer um, isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. E o que acontece? Da forma que nós medimos, é da maneira que seremos medidos. Às vezes eu enxergo um mosquito no olho do outro e não vejo a trave que está no meu, é complicado. E nós vamos desenrolando todo esse assunto para que vocês possam entender até onde eu quero chegar. A lei, ela está para punir. Mas a lei não existiria se não houvesse vida. A lei sempre é para trazer ordem ao caos.
é para ela realmente fazer aquilo que é justo. E por que eu estou dizendo? O reino de Deus é justiça. E aqui se encontrou um passo onde que Jesus ele se pronuncia: eu sou maior do que o sábio, eu sou maior do que a lei. Porque é muito fácil acusar. Os seus discípulos estão fazendo isso. Eles estão num comportamento que não é permitido. Aí Jesus falou assim: ó, há comportamento lá dentro do templo também que não é permitido. Né? Então, se nós formos trazer à luz tudo que acontece, né? Fomos punir tudo, não vai ficar ninguém. Porque, como eu disse, é muito fácil quando eu estou tacando a pedra no telhado do outro. Agora, quando a corda arrebenta pro meu lado, é esse o negócio. Vamos trazer um equilíbrio, não sei o quê. Vamos partir para frente. E aí surge essa guerra e ninguém realmente está olhando para aquilo que é o certo. Porque o que é certo é aquilo que é justo, é justiça. Exemplo. Porque quando eu erro, o erro parte de mim, e principalmente como eu disse, se eu sou alguém influente, se eu represento alguma coisa, aí eu nunca vou ter o seguinte comportamento: poxa, eu errei. O erro partiu de mim, não. Aí eu vou trazer um problema que tem sido um problemão desde o Éden. A autojustificação. O auto-perdão. E isso acontece demais. Por quê? Errou? É a lei. Pelos poderes da Constituição, eu invoco a justiça, não é? Se apodera. Pelos poderes a mim dado, não sei o que, pelos céus e da terra, vou ligar, vou desligar. Tem que fazer valer, eu não aceito, aqui não pode, aquele negócio todo e tal. Mas aí no dia que acontece comigo, poxa, eu já estou pensando pelo outro, estão me julgando. Estão me julgando. Não podem ser assim, cadê o amor? Principalmente no universo que eu vi já acontecendo, de pessoas, não temos que ir lá, temos que fazer uma reunião, temos que excluir, é dessa forma, é dessa maneira. E aí no dia que aconteceu com o filho, um dia você vai ter filho, você vai saber como é. Então é aquela sede por vingança. A minha vingança, ela tem que ser saciada. A punição tem que acontecer. Toma cuidado, a gente tem que ter sede e fome da justiça de Deus. Essa é reta e não falha. Essa é reta e não falha. No mais, instituição, constituição, governos, igrejas, grupos, influência e por aí vai, todos estão sujeitos ao erro. Então são coisas que nós devemos saber medir. Por que eu te digo isso? Cuidado. Deus, ele é correto e justo. E ai se ele nos desse aquilo que merecemos. Ai se ele não fosse bondoso e misericordioso. Então pensa só. Se nós fôssemos punidos todas as vezes que nós fizéssemos algo que não é permitido fazer. Mas o bom de tudo é que Deus é misericordioso. E do 7 a 8, o texto continua falando o seguinte: se porém soubesse o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor até do sábado. Se tinha alguém que principalmente queria demonstrar para os outros que eram perfeitos, corretos, eram os fariseus. E houve certo momento, diante do comportamento dos fariseus, que apesar de tudo aquilo que eles se tornaram, que a primeiro plano, aquilo que eles faziam era certo, era correto. Eles eram aqueles que mediam a lei. Eles eram aqueles que traziam a clareza da palavra de Deus, tinham os copistas, aquele negócio todo de analisar somente o que era divino, o que era para conduzir o povo, depois que eles foram acrescentando coisas que não tinham. Depois que eles foram fazendo coisas que desagradavam a Deus, mas no princípio a ideia era certa. Porque eles estavam no foco, eles estavam no plano. Esse que é o problema. Todas as vezes que eu desvirtuo, todas as vezes que eu começo a fugir
daquilo que é primordial, que é a palavra de Deus, daquilo que Deus quer que façamos, aí o negócio começa a ir por água abaixo. Porque houve os momentos da parte de Jesus que ele admirava o proceder deles, porque eles faziam coisas realmente que eram um sacrifício. Eles chegavam a tirar o dízimo da hortelã, das hortaliças e levar no templo. E aquilo, Jesus, ele não trata eles de forma negativa. Jesus não chicoteia eles, Jesus admira, fala, poxa, vocês fazem algo que, né, para as pessoas hoje tirar 10% daqui, né, das uma oferta, um dízimo, uma coisa que é da parte ministerial, o grupo que ela pertence, algo que ela acredita, é uma complicação. Eles faziam algo de extrema índole. Eles faziam coisas assim que para nós hoje dificilmente conseguiríamos. E agora o que era primordial, o que era mais importante, eles não conseguiam. Esse que é o negócio. O que? Agir com misericórdia. E é isso que Jesus, ele diz, misericórdia quero e não sacrifício. Ao mandar eles, vamos aprender o que é misericórdia, é a mesma coisa que acontece também aqui em Mateus 9,13, quando Jesus chama esse cidadão que escreveu o evangelho para fazer parte da sua comitiva. No 9,13, quando Jesus vai comer com Mateus, olha como que ele se coloca. Jesus, lá estavam eles especulando e tal, né? Eles falaram como Jesus se relacionava com alguém da espécie de Mateus. E aqui temos o desenrolar do assunto, que é 12,13. Ó. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: não são os médicos, não são os que precisam de médico, mas sim os doentes. E depois aprendeu o que significa, o que quer misericórdia e não sacrifício. Porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então o que ele está querendo fazer? Ó, essas colocações pesadas, acusativas, aí toma cuidado. Porque no dia que o barco virar, não tem por onde correr. Por que eu estou falando? Como eu disse, nós somos a favor do erro? Não. Somos a favor da restauração, somos a favor do arrependimento. Se a pessoa ela se arrepende, é claro que ela tem acesso à graça e à misericórdia. Porque uma das colocações do Sermão da Montanha é isso que Jesus fala, ó, o que? Sede praticantes de misericórdia para vocês alcançarem misericórdia. Diante de todo esse evento da pandemia, muita gente se posicionou, não foi? Não, tem que fazer cumprir, chama a polícia, é aquele negócio todo, eu não aceito, é a lei, é o decreto e paga. Mas aí poxa, aconteceu comigo. O pessoal me assiste pela internet e tal, eu tenho tantos lá, já aconteceu comigo, eu sou representante da Igreja Batista, aconteceu comigo, eu estou em evidência, eu sou um político, eu sou isso, sou aquilo. Aconteceu comigo, eu sou um pai de família que paga as minhas contas e tal. Aí, o que eu quero dizer? Errar é humano. Humaníssimo. Mas e quando a gente sempre age de forma justa, com misericórdia, e aí sempre vai alguém apontar e dizer, não, errou. Diante do erro, o que cabe a nós dizer é o quê? Eu adulterei porque estava tendo um problema conjugal em casa, aquele negócio, todo dia que eu aterrou, some daqui, seu adúltero. Aqui você não pisa mais, está manchando a nossa igreja. Não é? Não. É aquele negócio. Aí, se você é alguém que acha com misericórdia, você se apoia nisso, não diga você fala assim, o que eu posso pedir aí para a turma que está me julgando é ter misericórdia. E alguém sempre vai dizer, poxa, quando você precisou, ele agiu com misericórdia. Vamos agir dentro da lei. Isso é ser imparcial. Vamos agir dentro da lei. Agora, quando eu atiço alguma coisa, aí a coisa sempre se complica. E é o que está havendo em todo esse governo. Porque ninguém abre mão da toga. Está todo mundo certo, sendo que está todo mundo errado. E é complicado. Como eu estou dizendo, sempre apelo para a graça de Deus, por favor imerecido, porque todos nós estamos sujeitos a tropeções.
Você que é líder, você que é pastor, toma muito cuidado. Eu já fui pastoreado por alguém, né? Já fui mais jovem, líder de jovem. Cheguei a ser vice-moderador e tudo. E naquela época, no afloramento do evangelho, naquela paixão, que é claro, né? Não, mas o senhor tem que punir, mas tá dessa forma, é aquele negócio, a gente não aceita, é um pecado. Eu sei, pastor, gente, vamos tentar restaurar. Vamos tentar restaurar. Ah, mas não é dessa maneira que temos aí a Bíblia. Não é? E aí, ele sempre agia assim. As ovelhas são de Cristo. Não é dessa forma que a gente é. E aí, hoje eu vejo. Porque do dia que precisou de misericórdia, de outras partes, eu vou, poxa, né, damos acesso à misericórdia. Porque agimos com misericórdia. Agimos com justiça, mas a reta justiça que é a justiça de Deus, aquilo que é justo. Porque todos nós aqui nessa terra estamos acessíveis ao erro. Então esquece essa ideia de vingança. Às vezes as pessoas colocam sentimentos que elas sentem no coração de Deus, como se Deus fosse punir algo que elas querem fazer e usam Deus para isso. Deus está acima disso. Porque se você for por esse caminho, quem vive pela lei, morre pela lei. Quem vive pela espada, morre pela espada. Quem vive pela cruz, morre pela cruz. Encontra graça. Foi o que Jesus fez. Por quê? Apóstolo Paulo, ele fala na sua carta escrita aos Romanos, no capítulo 4 e do 3 ao 10, o seguinte: o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, isso lhe foi atribuído como justiça. O salário daquele que trabalha não é atribuído como favor, mas como dívida. Contudo, aos que não trabalham, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe atribuirá com justiça. Assim também, Davi fala da bem-aventurança ao homem que Deus atribui a justiça, sem a obra, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem que o Senhor nunca atribuirá pecado. Assim, a bem-aventurança é somente para toda a circuncisão, ou também para os da incircuncisão. Por dizendo, no caso de Abraão, a fé lhe foi atribuída como justiça, como foi atribuída quando ele foi circuncidado, quando era incircunciso. Não quando foi circuncisado, mas quando ainda era incircunciso. Deus já agiu com graça antes de produzirmos alguma coisa. E Davi, ele foi alguém que errou. E aí, o que houve com ele? Um negócio que ele não se auto-justificou. Ele não procurou se auto-limpar. Ele correu para Deus e se arrependeu. E um dos problemas, quando as pessoas agem pela lei, como eu estou dizendo, você está preso a ela. Ah, não, nós temos uma lei, temos que evangelizar todo domingo é lei, é a tradição da igreja, e não importa quem vem, não importa quem passa, que nós tira, nós coloca, senão porque é tradição. E aí estamos dentro de casa. Como que você vai evangelizar agora? Ah, pela internet. Não, mas é entregar folheto, é não sei o quê. Então você vive pela lei, né? Não, porque no tal dia, quarta, sexta, sábado, não importa, é trabalho voluntário, temos que fazer trabalho voluntário. Esse dia é voltado somente para isso e a lei. Ah, vive pela lei agora. Por quê? Se ia contrário à lei. Pode até fazer, é justo, mas pode de repente parar na cadeia, porque está indo contra alguma coisa que foi estabelecida. Então esse que é o negócio, se criarmos paradigmas e não... Aí, no dia que nós estamos, né, sobre esse prisma, aí a coisa complica, porque houve o quê? Um levantar ou abaixar na balança.
quantas e quantas vezes, né, nós somos assediados, a não sei o que, discussões e mais discussões, disso, daquilo. Muitas das vezes, principalmente na minha casa, eu sempre falei, eu prefiro apegar na graça. Eu prefiro confiar na justiça de Deus. Ele é o justo vingador. É claro, já errei muitas vezes. Já houve momentos aqui de discussões na minha casa que assim, já tive trombadas horríveis, que eu, né, algo compartilhando da minha parte, que chega no meio e fala assim, ó, eu posso pedir misericórdia, perdão, porque você decide o que você vai fazer. Porque não tinha mais por onde querer se justificar. E esse que é o negócio, tá? Não, mas não sei o que, aqui vai acabar com isso. Tem uma estrutura, meu amigo, aqui, a justiça de Deus, ele se arrependeu, não atribui pecado. Prefiro me apegar nisso. Porque pode ser no dia não, é dessa maneira que agia sem misericórdia. E agora, e eu não vou perder minha oportunidade. Agora no dia que Deus tenha compaixão, né? Aquele que acha que está de pé, mas aí achava que estava e acabou de tombar. Aí fala, não, fulano é ser humano, quem não erra. É o que? Ele se arrepende? É isso. Porque as pessoas viram um ser humano. Agora, quando eu quero tomar uma toga, uma roupagem que não é minha, eu estou correndo perigo. Então, é muito melhor sermos misericordiosos e alcançar misericórdia. Sermos justos. E nunca correr o risco de estar condenando alguém de forma injusta. Porque Deus tinha tudo para nos condenar de maneira justa. E Ele nos perdoou. Então, por isso que eu falei, já entrei nesse trâmite, trazendo um assunto um pouco complicado, que é essa área política. Mas nós, sendo uma igreja relevante, é claro que devemos informar e formar opiniões. Diante do que eu estou falando, meu amigo, minha amiga, ouve isso e de forma imparcial procure encontrar a verdade e realmente ver a justiça dentro de tudo que está acontecendo. Porque esse mundo é injusto. E a reta justiça que temos, que muitos ainda tentam até burlar, é a palavra de Deus. Nós devemos realmente avaliar qual tem sido o nosso comportamento diante disso. São vidas em jogo. São vidas que estão correndo perigo. Inclusive a sua e a minha. A sua família e a minha. Nós devemos, de forma moderada e sábia, direcionar bem os nossos passos. Nós devemos ser prudentes e inocentes para aquilo que vem do mal. Porque até então o reino de Deus ser completamente estabelecido, acabar com toda essa injustiça, nós devemos trazer existência, é isso. Todas as pessoas cometem erro. Quando eu começo a ver uma instituição, um templo, um representante, alguém que não é sujeito a falhas, eu já estou correndo o risco de estar cometendo idolatria. Porque o próprio Jesus foi um ser humano. O negócio foi que ele conseguiu vencer o pecado e não errou. É por isso que ele é o exemplo maior. É por isso que ele é o exemplo a ser seguido, o exemplo a ser destacado. Mas como homem, ele se sujeitou. Ele foi assediado como eu e você. Ele só não cedeu. Mas fora ele, tudo está comprometido. E é a palavra de Deus que faz o quê? Aquilo que nós mais falamos, tampa as brechas. Então é um momento mais do que nunca nós nos informarmos e formarmos opinião, principalmente dentro daquilo que é a palavra de Deus. Nunca seja injusto. Pensa só se Deus fosse punir todas as vezes que nós fazemos algo que não é permitido, mas o que agracia os nossos corações, o que nos dá paz e tranquilidade é saber que o Senhor é maior do que os nossos erros. Pelo fato dele não ter errado, de ter cumprido a lei ficou em débito com ele. A lei ficou devendo o Senhor. Então é por isso que ele pode aplicá-la da forma correta e tudo, mas porque ele não está sujeito a ela. A lei se sujeitou a ele, porque ele a cumpriu.
E aí é o que Jesus está falando. Eu sou maior do que o templo, eu sou maior do que o sábado. Eles estavam com fome, eles estão comigo, eles não vão morrer de fome andando comigo. Porque mais tem valor para mim eles, porque para que vai valer a lei se eles não estão aqui? Para que vai valer isso, aquilo, aquele negócio, tudo que nós estamos levantando, se todo mundo vai morrer? Então nós temos que procurar um reto equilíbrio para toda essa situação. E a igreja, mais do que nunca, ela tem que ser sábia. Ela tem que saber agir. Se até então é um setor que eu não domino, eu fico muito certo calado. Então nós devemos buscar justificação em Deus. Agirmos de forma certa dentro da luz da sua palavra. Porque como eu estou dizendo, a lei ela só está do meu lado se eu estiver certo. A justiça ela só está do meu lado se eu não estiver sentado no banco dos réus. Porque senão eu vou ser julgado por ela. A lei ela está acima daqueles que a aplicam, seja quem for. Porque todos nós, sabe o que somos? Pecadores. E o termo grego para pecado é errar o alvo. Na época da Grécia, principalmente nos jogos, se você for conferir na playlist, aí, inclusive tem até uma pregação que eu já dei esse exemplo. O que acontece? Quando havia os jogos, principalmente agora são representados pelos Jogos Olímpicos e tal, tem todo aquele contexto histórico. Quando alguém atirava a flecha, a lança, jogava lá o disco, aquele negócio todo, eles erravam, eles ficavam errou o alvo, não é? Eles ficavam vaiando. O pecado é sinônimo de vergonha. O pecado é sinônimo de derrota. E aí não tem nada pior do que alguém te acusar lá, ó. Oi, onde é que deu? Se julgou melhor do que todo mundo, nós temos que nos julgar, sermos menores do que todos. Olha lá, onde é que foi parar? Olha a situação agora, que vergonha, que Deus tenha misericórdia e compaixão de mim, de você, de nós. De nós. Porque o pecado ele assedia a todos. E temos alguém aí que nos acusa sempre quando nós erramos. Fora a nossa consciência, fora a nossa dor diante de Deus. Então, se você quer se apegar em algo que realmente vai te fortalecer, te agraciar, te favorecer, te manter no prumo, te mostrar o que é certo, o que é errado, te dar visão de como temos que nos comportar diante desse mar de problema que cada vez só aumenta, é a palavra de Deus. É saber aplicá-la, contextualizá-la de forma correta, sem ferir o texto. Sem tentar puxar sardinha disso ou para aquilo. Então, diante desse monopólio de informações, o que está faltando agora é formação. As pessoas não estão sabendo mais encaixar o negócio. Está tudo solto. Todo mundo quer acreditar no que quer acreditar. A verdade é imparcial. Ela está acima disso. Ela não é sujeita a mim. Ela não é relativa. Ela tem que prevalecer. Volto a dizer. A verdade não é um governo Y, não é um governo X, não é um governo A ou B. A verdade é Cristo. De todos os esforços que você está fazendo diante de toda a problemática que surgiu, nossa coisa só piorou. Agora tudo vai desaguar quando você achar Cristo. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Quando você cansar, né, de toda essa investigação, porque temos esse senso de investigação, de busca, querendo saber a verdade e tal. Na hora que nós nos cansarmos, vamos nos deparar com Cristo. Chegamos à luz da compreensão máxima, aquilo que é mais profundo, que é mais elevado, aquilo que é incorruptível. Quem? Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32, mas o texto continua dizendo.
Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, sereis livres ao conhecer a verdade? Porque se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. A verdade é quem? É Cristo. Nos liberta do quê? Da vida pecaminosa. Ele nos liberta de toda a corrupção do pecado. O ser humano é corrompido pelo pecado. Por mais bondoso, correto que ele seja, ou por mais desmazelado que ele possa ser, o pecado está lá. E é só Cristo que pode libertá-lo. E as evidências que temos de uma vida liberta, ela traz como característica o que para aflorar? O que João falou ao se argumentar tanto por judeus como também por romanos? Portanto, vão ter frutos de arrependimento. Ele deu lá uma série de características de como os romanos tinham que ser, os soldados romanos, não cobre mais além daquilo que é devido, aquele negócio todo. Ele deu uma lavada na sua nação, ele deu uma lavada em nós e vira e fala, portanto vão e demonstre fruto de arrependimento. Todo aquele que se diz que é cristão, que se diz que segue a Jesus, que não sei o que, ele tem que demonstrar fruto de arrependimento. Não é que ele não vai falhar, mas ele tem que sempre demonstrar que tem um coração contrito, uma alma quebrantada diante de Deus. Senão, fica com a pulga atrás da orelha. Confie em Cristo acima de qualquer coisa. Você está medindo o que eu estou falando, não está? Então mida tudo, toda a informação que chega até você. Seja imparcial. Deixa o amor de lado. Ah, os meus personagens. Não é? Às vezes o filme é ruim, mas porque eu amo o personagem. Não, tem que deixar o filme, não prestou. É só um exemplo, não é? Às vezes você ama um personagem, você ama um super-herói, uma super-heroína, eu não sei, um exemplo lá, uma pessoa do livro, mas aí não prestou, a crítica não gostou, você assistiu, viu que é ruim, mas não é porque aquele amor, aquela paixão. Mas tá errado, tá certo, tá certo. Não prestou. Tá? É assim que a gente tem que trabalhar. Por mais dura que seja, é a verdade, é ela que liberta. E ela liberta através do nosso arrependimento contrito e verdadeiro em Cristo. Então apegue-se na graça de Deus, que é imerecida. Não custou nada para mim, mas custou tudo para Jesus, sua própria vida. Então, como sempre eu tenho feito, eu tenho trago todas essas informações para nos dar um pouco mais de alívio. Sei que não sou a pessoa bem indicada para isso ou preparada, mas acredito eu que Deus ele usa quem Ele quer. E tenho total certeza que esta palavra realmente é para nos dar direção mediante a todos esses problemas que temos enfrentado, que é uma realidade. E para conseguirmos vencer, eu acho que esse manual aqui vai ser de extrema importância na nossa vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um ótimo dia e volto em outra oportunidade. Eu vou estar orando neste momento. Logo após a oração estaremos despedidos. E no mais eu fui e volto em outra oportunidade, se Deus quiser. Glorioso Deus, neste momento te agradecemos, ó Altíssimo, porque a tua palavra ela não falha. Ela é genuína e verdadeira. Ela é a luz, ó Deus, para toda essa escuridão que temos vivido. Ela realmente tem nos trago consolo, direção, correção. Ela tem sido a nossa fonte de sustento. Mais do que nunca, ó Deus, temos que clamar ao Senhor. Clamar para todas essas pessoas que são influentes, por todas essas pessoas que estão no governo, por todas essas pessoas, ó Deus, que estão exercendo a justiça, por todas essas pessoas que de fato estão nos representando em algum setor da vida. Porque assim teremos paz, como o próprio apóstolo Paulo diz, para que possamos viver dias de paz. E uma das coisas que tem roubado, tirado a paz de muitos, ó Deus, é esta guerra sem fim, em meio a esse mar de morte que temos visto. Então, no nome de Jesus, traga o seu reino, ó Deus, em Brasília. Traga o seu reino no nosso estado. Traga o seu reino na nossa comunidade. Traga o seu reino na nossa vida. Faça a sua vontade ser conhecida a todos, para que todos nós possamos nos sujeitar a Cristo Jesus.
que é o Salvador, realmente o Messias aguardado, aquele que nos sustentará em tudo, aquele, ó Deus, que abomina os nossos pecados, mas ama a todos nós os pecadores e quer nos justificar de todos eles, querendo passar uma borracha nos nossos erros e nos ensinar a viver uma vida livre, ó Deus, de tudo aquilo que possa nos prejudicar com o Senhor e com a vida daqueles que nos servem. Então, no nome de Jesus, abençoe cada família de Jequitaí, abençoe cada família de Minas, abençoe cada família do nosso Brasil e do mundo, e que o Senhor governe a nossa nação, as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.